sabia que para seguirmos em equilíbrio com a nossa saúde mental, precisamos ser alfabetizados? Sim, existe um beabá do bem-estar que, quando aprendido, facilita em muito a nossa caminhada pela vida com mais felicidade e realização. E para aprendermos juntos e pela primeira vez a ler a nossa saúde mental e emocional, eu vou ter a honra de ter aqui esse bate-papo imperdível e super didático com a psicóloga Jaque Magalhães, a dona do Jaque Pode. Então, Já que Jaque, pode, será que você me dá a vamos falar honra? em saúde mental. Exatamente, de estar aqui te entrevistando para a gente realmente aprender junto. Ótimo. Gabi, a honra também é minha. Poder trocar sobre temas relevantes da saúde mental é sempre um enorme prazer, mas, sobretudo, uma responsabilidade também, não é? Então, eu acho que, antes de dizer para todo mundo que todos são muito bem-vindos, eu gostaria de dizer que realmente é pela primeira vez alguém percebeu a relevância desse processo de ensino e aprendizagem sobre o tema da saúde mental. Dessa maneira, sejam todos muito bem-vindos ao Já Que Pode, o meu podcast, e assim vamos falar de saúde mental. E vamos. E hoje eu tô aqui no papel de entrevistadora, né? E não de convidada, mas pra gente realmente ter esse aprofundamento. É um aquecimento, né, Gabi? Tão Exatamente. importante nesse dia a dia, porque Verdade. eu quero fazer uma ressalva que essa troca que a gente faz aqui, sobretudo, ela se torna muito importante a título até de responsabilidade social, porque o papel do psicólogo não é só atender pessoas intramuros, né, dentro do consultório, mas o papel do psicólogo também é conscientizar a comunidade, a coletividade da importância da saúde mental. E a gente não está vendo isso. A gente está vendo hoje muita desinformação, a gente está vendo hoje muito boato, muita palhaçada em cima de transtornos que são coisas muito sérias, porque de fato são transtornos que trazem sofrimento e uma dissonância na vida que nós temos no dia a dia, e isso está começando a gerar um prejuízo de toda a ordem. Primeiro, que ninguém sabe de onde veio e para onde vai, as pessoas não conseguem mais encontrar um norteamento, serem de fato orientadas para aquilo que elas estão buscando e que também consigam encontrar algum resultado, e ficam perdidas. Então, a nossa iniciativa hoje, sobretudo, também quero te agradecer, porque esse é um trabalho coletivo, é um trabalho de conscientização, e essa conscientização vai se chamar alfabetização em saúde mental. E a gente está Exato. contando aqui com a Gabi, que vem estudando comigo essas grandes lacunas, mas também repetidos hiatos nesse sentido que a gente vive diariamente e não sabe dar nome, que é a saúde mental. Verdade, Jaque. E aproveitando esse gancho aí, vamos começar pelo começo. Isso. O que é sermos alfabetizados em saúde mental? Como é que esse processo começa e por que é tão importante? Sim. Gabi, eu prefiro começar pelo conceito de saúde mental, que eu acho que as pessoas não sabem o que é. Então, o que é saúde mental? A pessoa imagina logo que a pessoa está com problema mental. A gente fala em saúde mental, a pessoa entende que a gente está se referindo a quem é maluco, com muitas aspas. A gente fala em saúde mental e a pessoa associa a sintomas de loucura. E de verdade verdadeira, o que é de fato a saúde mental? Então, essa é a primeira questão que eu gostaria de esclarecer, aonde a gente sabe que, de acordo com o conceito técnico do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, seria um estado pleno de bem-estar, aonde a pessoa consegue lidar com os seus desafios do dia a dia, da sua vida, não é? E também, obviamente, o que significa lidar com desafios? Poder desenvolver e se desempenhar da melhor maneira em termos de habilidades humanas. E, associado a isso, também trabalhar de forma produtiva e poder contribuir com a coletividade à qual a pessoa pertence. Então, o bem-estar de uma pessoa que funciona bem socialmente e na sua vida pessoal é o ponto de partida do que a gente tem aqui. E, dando sequência a essa condição de saúde mental,
O que a gente pode fazer de observação num primeiro momento é que é um conceito muito subjetivo. E isso também pode estar causando uma série de ruídos para as pessoas que buscam respostas. O que é saúde mental? Acho que é um problema mental. Não, não. É um amplo bem-estar para quem funciona no dia a dia, no trabalho, no estudo, na vida social. Agora, o que é muito importante é que a gente identifique de fato do que a gente está tratando. Saúde mental é trabalhar o bem-estar humano e jamais, em tempo algum, a loucura ou apenas sintomas. É óbvio que sintomas, eles vão fazer parte do nosso dia a dia, mas eles não definem a saúde mental. Essa é a diferença. O sintoma, ele vai fazer parte da vida do ser humano, mas não é o sintoma que define a saúde mental. Ponto. Mas tem algo além disso tudo que transborda para o que de fato é o bem-estar, que é o florescimento humano, que nós associamos hoje como uma espécie de high-tech da psicologia, que é a própria psicologia positiva, que é a ciência do bem-estar, e a gente vai dizer então que esse bem-estar associado subsidiado, melhor dizendo, pela psicologia positiva, seria a potencialidade das nossas virtudes, dos nossos dons e dos nossos talentos. Ou seja, o nosso florescimento naquilo que cada um tem de melhor. Então, ao invés da gente estar preocupado em colar o que está solto, enfim, reendar o que está rachado, trabalhar o que está esquisito, vamos fortalecer aquilo que cada um tem de melhor. Porque os estudos hoje comprovam que quanto mais a gente elogia, quanto mais a gente fortalece aquilo que a gente sabe fazer de melhor, mais bem-estar a gente é capaz de promover na nossa vida. E isso vai nos blindando para que, em momentos de dificuldade ou, enfim, de enfrentamentos de situações muito ruins, negativas, inclusive, lutos, enfim, inclusive quadros patológicos, a gente está municiado para poder enfrentar isso de cabeça erguida, sem fraquejar, no sentido de impactar a ponto da nossa vida paralisar. Recapitulando, a saúde mental, em termos de conceito, ela seria o cuidado com o nosso bem-estar pleno, que envolve o nosso bem-estar emocional, psicológico e as nossas relações sociais. Ponto. Indo adiante, precisamos entender o que significa isso na prática. E aí eu me refiro mais uma vez, que não é só colar aquilo que está quebrado, mas, sobretudo, investir naquilo que a gente tem de melhor. É fortalecer o nosso potencial, né? O Com básico, fazer o certeza. básico. E sobre isso, Jaque, Sim. quais seriam os pilares dessa saúde mental? Ela se baseia, assim, em quais hábitos que a gente precisa manter saudáveis, corriqueiros? O que você diria sobre? Sim. Gabi, a psicologia, ela tem 3 objetivos que são básicos. Básicos. O primeiro é a cura de sintomas que a gente, porventura, possa ter, não é? É aquilo que nos retira esse bem-estar que a gente está falando aqui. A segunda proposta da psicologia é a nossa melhor adaptação. Ou seja, se eu estou aqui para beber um copo d'água, eu tenho que chegar ali, pegar o copo e beber a água. Eu não posso derramar a água sobre a mesa. Então, essa proposta de a melhor adaptação está dentro dos critérios do ofício da própria psicologia. E, por fim, recapitulo, além da gente curar sintoma, investir nessa cura, que para nós não é a cura da medicina, a gente vai falar já já sobre isso. A melhor adaptação é a segunda vertente. A terceira seria exatamente potencializar dons e talentos. E, com a Segunda Guerra Mundial, o que acabou acontecendo foi que toda pesquisa, sobretudo nos Estados Unidos, que é um país belicoso, um país que está sempre envolvido em guerras, os chamados veteranos de guerra, eles chegavam com aquilo que lá atrás a gente denominava de estresse, como dizia, que agora a gente chama de estresse pós-traumático, mas neurose de guerra. Era a neurose de guerra. Então, eles chegavam
E aí toda pesquisa, todo fomento era levado para esse lado. Ou seja, a melhor adaptação e a potencialização de dons e talentos foram colocados de lado naquele momento. E dali da década de 60, 70 até os anos de 1990, né, ali finalzinho dos anos de 1990, a gente viu a psicologia completamente sugada, né, para esse lado da saúde mental enquanto cura de sintomas, não é? E quando chegou ali no final dos anos de 1990, especificamente 1998, o presidente da APA, da American Psychology Association, que era o Martin Seligman, psiquiatra e psicólogo, ele já vinha estudando sobre otimismo e alguns temas ligados a essa parte das virtudes, ligada à nossa potencialidade, enfim, a esse universo positivo. E aí ele faz uma pesquisa de revisão sistemática e ele observa um número infinito sobre o tema, o escopo da depressão. E um número muito pequeno, muito reduzido sobre felicidade. E ele diz, então, que alguma coisa de errado está acontecendo com a psicologia, porque a balança não estava equilibrada. Então, cadê os estudos que realmente poderiam investir na saúde mental como ela se propõe? E a partir dali, o Seligman e a sua equipe vêm desenvolvendo uma série de pesquisas e fomentando cada vez mais essa trajetória do bem-estar para o que ele veio. Ou seja, um estado pleno, né, de bem-estar emocional, psicológico e social, porque a gente também quer ter relacionamentos saudáveis. E aí ele é considerado o fundador da psicologia positiva, embora a psicologia positiva ela já exista em termos temáticos desde lá da década de 50, com Maslow, com a Jarroda, que eram outros vamos dizer assim, eram outros pesquisadores e estudiosos desse tema. Só que naquele momento não se tinha um substrato científico o suficiente para a gente dizer que esse paradigma seria assim ou não seria assim. Eram teorias humanistas, mas que não tinham força dentro da vertente cientificista para poder segurar uma teoria. E aí, depois disso, o Seligman veio investindo, e ele, Ryan Niemiec e os outros que estão aí envolvidos, a Barbara Fredrickson e outros tantos que ficaram extremamente, o Peterson, envolvidos nisso tudo, não é? E aí ele cria uma espécie do que muitos colegas chamam, que é o DSM da psicologia positiva, não é? E aí ele vai fazer uma pesquisa ubígua, não é? E que é em quase todo o planeta, e ali ele consegue catalogar as virtudes humanas, e para cada virtude humana, porque elas se desdobrariam, existem as forças de caráter. Por exemplo, ele vai sequenciar a sabedoria, a coragem, a justiça, a humanidade, a temperança e a espiritualidade, ou transcendência. E em cada uma dessas virtudes existem as forças de caráter. Então, por exemplo, dentro da sabedoria você tem criatividade, curiosidade, amor ao aprendizado. E essa, por exemplo, então não é, então agora eu sou um sábio porque eu tenho a força da criatividade. Não. Quanto mais criatividade, quanto mais eu exercer a minha força de caráter da criatividade, mais lapidada eu vou estar na minha sabedoria. Então, ele cria uma espécie de uma tabela periódica, né, onde ele cataloga tudo ali bonitinho. Ele cria uma avaliação, que é o VIAME, que isso é gratuito, está lá na internet. E ele começa a investir exatamente na saúde mental a partir do que a gente tem de positivo. E são, ao todo, 6 virtudes e, ao todo, 24 forças de caráter. Então, por exemplo, eu lembro da gente ter feito a avaliação da psicologia positiva. Por exemplo, a minha primeira força, que as 5 primeiras dentro do resultado dessa avaliação é chamada de força de assinatura. Então, por exemplo, a minha primeira força é a perseverança.
né, que está dentro da chave da virtude da coragem. Então, quando eu boto um projeto para andar e que eu estou ali fazendo aquilo dia a dia, dia a dia, dia a dia, aquilo vai me dando uma força que eu não sei de onde vem. E vai brotando, e quanto mais fácil, mais força tá. E aí a gente tem uma espécie de um transe, né? Um barato sem droga, que é o que a gente chama de flow, não é? É claro que eu estou falando de uma forma bem reduzida, isso é um estudo muito complexo. A gente consegue fazer o que a gente chama de constelação dentro disso, não tem nada a ver com constelação Sim. sistêmica, pelo amor de Deus, nada a ver. Mas a gente faz uma espécie de um mapa, né, de forças, aonde você começa a entender que todos nós temos todas as virtudes e todas as forças. Só que as nossas 5 primeiras são a nossa marca. É aquilo que se eu tirar não é a Gabi, né? Se tirar a perseverança não é a Jaque. Entendi. E isso acabou criando todo vamos dizer assim, um arcabouço para que as pessoas possam entender que é muito melhor a gente sentir coragem do que medo. É Verdade. muito melhor a gente sentir amor do que ódio. É muito melhor a gente sentir gratidão do que a gente viver reclamando, pelos cantos. Por quê? Porque os estudos, e aí eu insisto, são práticas baseadas em evidências. Eu não estou inventando nada aqui, nem é a Jaque que está dizendo, né? Embora eu já tenha alguma, vamos dizer assim, alguma estrada nessa parte, eu não me aventuro, mais uma vez, a dizer daquilo que eu não tenho um profundo estudo, para garantir a informação ao outro. Então aqui eu falo tudo aquilo que já falaram, não é? Com referências, e isso também faz parte dessa alfabetização que a gente está falando aqui. Sim, esse estudo científico, né, Sim, que até o PERMA, né, que o Seligman isso. fez. Por exemplo, você havia me perguntado sobre essa questão dos pilares, né, da psicologia. Os pilares da saúde mental, insisto, é cura de sintoma, melhor adaptação e potencializar dons e talentos. Dentro da psicologia positiva, existe esse acrônimo que é o PERMA-H, né, aonde você vai trabalhar ponto a ponto o que a ciência catalogou como fundamento da saúde mental. Explica um pouquinho melhor sobre o PERMA, que eu acho muito interessante, que o Seligman descreveu, Isso. né. Assim, a psicologia positiva, ela já está num outro ponto de maturidade, não é? Quando ela começou lá atrás, que ele lançou o livro dele Felicidade Autêntica, ele falava sobre determinada perspectiva. Depois ele observou que aquilo era muito reduzido e que não era bem assim. E aí ele vem para esse momento mais atual, aí ele chega no PERMA, até chegar hoje no PERMA-H. Embora hoje a gente não saiba dizer, eu ainda não li nenhum estudo sobre a associação na psicologia positiva do PERMA-H, mas já existem alguns artigos publicados no Canadá falando do H como health, que é o H da saúde em inglês. Então esse PERMA, ele fala sobre positive emotions, que são emoções positivas, engagement, que é você estar envolvido, né, engajado com alguma algum projeto da sua vida, relacionamentos saudáveis, relationship, o M de meaning, de significado, e o A de accomplishment, de autorrealização, e o H, que é a saúde física, que a gente sabe que não há mente sem corpo, nem corpo sem mente. Se eu não estou saudável fisicamente, eu não consigo realizar aquilo que eu preciso. E aí que eu acho interessante você falar para nossa audiência, para a sua em específico, que o PERMA realmente é um grande pontapé para essa psicologia, positiva, saudável e elevar esse bem-estar. Mas tem o básico bem feito que nós, seres humanos, precisamos, realizar. Eu Sim, acho que vale muito a pena você falar sobre alimentação, sim, sono, sim. todas essas questões, porque eles impactam diretamente sobre a saúde Com mental. certeza. E assim, para você ter uma ideia, Gabi, dentro da categorização de transtornos mentais, o sono, por exemplo, que é desses pilares básicos, né, sugeridos pela Organização Mundial de Saúde, é, o sono ele está presente em todos. Eu quero dizer, todos os transtornos mentais têm alteração de sono.
Ou você dorme muito ou você não dorme nada, e se você dormir mal, você acaba concorrendo também com um transtorno. Nossa, que interessante. O sono ele é um biomarcador, ele é um marcador biológico. E o que a gente tem que entender, assim, o que que é o básico, né, do H, da saúde? São os 4 pés de uma cadeira, né. Você tem o sono, você tem a alimentação saudável, ou seja, eu como mais o que descasco e menos do que eu desembrulho, né, mais do que dá no pé do que dá na prateleira. Eu tenho, atividade física e administrar o estresse. Esses elementos, no dia a dia, eles precisam ser reconhecidos como a base de uma vida saudável. E aí não é o bem-estar, mental, é o bem-estar humano, o bem-estar físico. Uma má nutrição, por exemplo, uma criança pobre, que vive num ambiente poluído, com uma má nutrição, a probabilidade dela apresentar problemas cognitivos e de saúde física propriamente dito, no seu desenvolvimento e mais adiante na vida adulta, é muito grande. E isso não sou eu que estou dizendo, foi um artigo que eu escrevi e publiquei há 1 ano e meio atrás, sobre a pobreza e o desenvolvimento infantil. Então, a nutrição ela é fundamental. O solo brasileiro, por exemplo, ele é muito pobre em alguns nutrientes. Então, mas por que que a gente tem que suplementar? Por isso. Mas dentre esses que você falou que são os básicos, né, que precisariam ser bem feitos, quais que você vê, você enxerga que as pessoas mais negligenciam? Olha, Gabi, eh, eu acho que vai depender. Isso é uma pergunta que a gente tem que ter muito cuidado, porque, por exemplo, nós temos um país com uma desigualdade social muito grande. Então, a probabilidade da criançada, dos adolescentes comerem mal é muito grande. Então, pode parecer uma bobagem, e eu aqui não estou fazendo política, por favor, mas um povo que se alimenta bem é um povo que vai aprender bem. Um povo que come bem na escola, que tem uma boa merenda escolar, ele consegue melhorar o índice de aprendizagem deles, né. Esse ano, por exemplo, eu tenho uma colega, psicóloga também, que faz um trabalho voluntário num projeto social, e ela veio a pesquisa dela de mestrado e doutorado foi em cima disso, e ela constatou dentro da amostra que ela trabalhou, que as crianças que realmente daquela população, né, na amostra que ela trabalhou, que começaram a se alimentar melhor, tiveram um rendimento melhor e melhoraram o sistema autoimune, ficaram menos doentes, e a mãe pôde trabalhar sossegada porque elas podiam ficar em paz na escola. Então veja, é uma coisa que puxa a outra, né. Então, se eu me alimento bem, eu consigo aprender bem e amadurecer como organismo saudável. Isso é o basal. Agora, quando a gente fala do adulto, por exemplo, a gente já vê que hoje a gente tem um outro componente que é terrível e ao mesmo tempo maravilhoso, que são as telas. Olha, isso é tão importante, né, Jaque? São as telas. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de sono basal, sono, alimentação, atividade física e administrar o estresse. Só que como que eu vou dormir bem se eu fico até 3 horas da manhã vendo celular ou mexendo em joguinho, né? Como que eu vou falar que eu vou ter saúde se eu, adulta, chego no final do dia, ao invés de eu brincar com meu filho, ou interagir com meu marido, ou falar com um amigo, na verdade eu estou ali agarrada no celular fazendo comprinha nas plataformas de e-commerce. Nada contra, a gente pode, é uma facilidade para nós. Acontece que a gente vai cada vez mais sendo capturado por essa vida e, obviamente, que a gente começa a descompassar. E com isso o cérebro vai junto. E indo junto, obviamente, eu não acordo cedo no dia seguinte para ir para academia ou para dar minha Ela caminhada. acorda muito mal, né, Exato, irritada, sem energia. exatamente, exatamente. Então, a gente vai vendo que é uma complexidade. Então, quando a gente diz qual o elemento que hoje configura o maior prejuízo, são muitos, depende da população, da região. Da sua realidade, né, É. então Para mim hoje, por exemplo, enquanto terapeuta em consultório, eu estou vendo o maior prejuízo no uso de telas para o público jovem adulto e para o público adulto. Já para o público idoso, eu acho que o celular ele tem uma vida útil,
Porque o idoso, quando ele começa a aprender, ele entra em desafio com aquilo ali. E no momento que ele entra em desafio, ele começa a estimular o seu cérebro, ou seja, ele tem uma proposta, uma proposição cognitiva nisso. Então vai depender daquilo que se esteja querendo para cada população, né? E eu lembro, gente, a ciência, ela não está nem aí para o que cada um acha, sabe? A gente tem porque esse negócio de prática baseada em evidência, é isso mesmo, sabe? Porque ou você faz certo ou você faz certo, porque senão, quando você chega no médico, eu fui ali no dentista para ele fazer um procedimento ortopédico em mim. Pega mal, né? Então, assim, é bom a pessoa sempre lembrar disso, que a ciência ela veio não é para subtrair, ela veio para contribuir. É para somar. E, Isso. engatilhando aqui na sua pergunta, a gente sabe, né, que existe ainda hoje um grande preconceito em se fazer terapia com psicólogo, em procurar a ajuda de vocês. As pessoas ainda têm essa fala tão assim, preconceituosa, é coisa para maluco, eu vou procurar um psicólogo, para quê? Enfim. Sim. Então, para a gente realmente educar você que está aí do outro lado, diz pra gente quando é que é a hora da gente perceber que a gente está realmente nesse ponto de sim procurar uma ajuda terapêutica de um psicólogo. Olha, Gabi, o que eu tenho observado na maior parte das vezes é o seguinte: existe o que é a causa, existe o que é a consequência, e existe o que é o efeito da consequência na nossa vida. A causa e a consequência é meio óbvio. O que o médico faz? Ele estuda causas que possam estar gerando os efeitos que são sintomas. Mas o efeito desse sintoma na nossa vida é o que o psicólogo vai cuidar. Eu não posso dar remédio para ninguém no Brasil, então vou presa, exercício ilegal da profissão, porque psicólogo aqui ele dá diagnóstico sim, sim. E diria que mais afinadamente, muitas vezes, do que um médico que está te vendo pela primeira vez. Agora, temos que respeitar as proposições de cada finalidade, as proposições de cada exercício. Quando você chega diante de um médico psiquiatra, e eu trabalho com muitos, a gente precisa entender a responsabilidade deles. Então, eles também têm um protocolo a cumprir. Embora isso aconteça, é importante a gente também lembrar que quando a pessoa sai de lá, a medicação começa a fazer efeito, quem está vendo a consequência desse efeito é a gente que está ali semana a semana com aquela pessoa. Então, a boa formação de um psicólogo para que ele possa trocar com esse médico é importantíssimo. Daí eu entender a relevância hoje dos psicólogos estarem estudando neurociências, não é? Porque a neurobiologia ela tem um imbricamento e um alinhamento, melhor dizendo, muito grande com relação a esse diagnóstico. Eu entendi, mas deixa eu te fazer outra pergunta aqui só para a gente contribuir na sua resposta. Por exemplo, uma pessoa que é leiga está em casa e sofrendo por alguma questão. Quando é que ela percebe que ela tem que procurar primeiro ou junto ou depois um psicólogo ou O médico. um psiquiatra, Aham. ou os 2 juntos? Como é que isso acontece na nossa cabeça? Quem que a gente tem que procurar primeiro? Ó, Explica melhor isso, como Vamos lá. funciona isso pra gente. O que acontece, vamos lá. Eu achei muito rica a pergunta e pertinente. Vou te dizer por quê. A psicologia é uma ciência que ela bebeu em várias fontes. Ela bebeu na fonte da filosofia, sua raiz, mãe, aliás, de todos nós, né? Mas bebeu ali. Quando a gente vai chegando mais aqui para o século XIX, a gente começa a beber nas pesquisas experimentais, nos laboratórios, né? Quando a gente vai chegando ali, mais ou menos na década de 40, 50, a gente se aproxima mais do humanismo, que é uma visão mais social, não é? E mais adiante, ali na década de 60, a gente começa a lidar com as questões do cognitivismo. E, obviamente, a gente teve o Freud no início do século passado com a psicanálise. Tudo isso faz a composição do corpo científico da psicologia. E eu, como estudiosa e profissional da área, eu não desmereço absolutamente nenhuma abordagem. Absolutamente. E vou te dizer, me uso de todas, tá?
Porque eu acho que um bom profissional ele tem que ter leitura e Isso competência. é ótimo, Jaque, porque infelizmente, às vezes, tá, nem sempre, eu vejo certos profissionais da sua área de psicologia condenando uma certa prática, Mas eu diria que enfim. em todos os lugares nós vamos ter aquelas pessoas que são conhecedoras infantis, né. É como a criança, ela come um bolo de chocolate, ela só gosta daquele bolo. O dia que ela come o quindim, ela acha legal também, e é outro doce, sabe. São os conhecedores infantis, né, é aqueles que nunca foram à festa, né. O dia que eu olhar para uma pessoa ali na frente, numa franca crise, num surto, ela vai entender que naquela hora não adianta ela fazer absolutamente nada, que só remédio. E ela tem que estar preparada para ter esse seu olhar, que eu acho fantástico, de Mas entender, não é quando. meu. É isso que eu te digo, não é meu. Isso daí é o profissional maduro. Sim. Então, assim, eu canso de ver pessoas querendo falar que a psicanálise é profunda. Ova, entendeu? A psicanálise vai ser profunda para quem quer que seja profunda, porque quem não quiser, o negócio não vai andar. Então, assim, são muitos fatores. Veja, dentro de um cuidado em saúde mental, veja, uma abordagem para o bem-estar pleno daquela vida, daquela subjetividade. Quando a gente olha para aquilo ali, a gente tem que entender, primeiro, essa pessoa está vivendo algum problema grave? Primeira coisa, morreu o pai, morreu a mãe, morreu o cachorro. Olha, tá triste, né? Coitada, tá com problema, né? Agora, um problema de agora. Outra coisa é você observar o curso da doença. Essa pessoa tem familiares com problema, ela já tem um pródromo, ou seja, lá atrás, na infância dela, ela já estava envolvida com alguns sinais. Quando chegou ali com 15 anos, começou a demonstrar alguns comportamentos desadaptativos, muito isolamento, muita fantasia, agressividade, enfim, o que for. Ou seja, você está olhando para aquilo ali, é um outro curso diferente desse que acabou de perder o cachorro, por exemplo. É totalmente diferente, embora seja tristeza, embora haja sofrimento. Então, assim, a saúde mental, enquanto sintoma, a gente está falando de uma dor que está gerando sofrimento e a pessoa não está conseguindo sair daquele lugar. Ponto. Dependendo do status daquele sofrimento, ela vai precisar tomar remédio, caso ela tenha um quadro patogênico, né. Ou seja, no caso do transtorno bipolar, por exemplo, você vai olhar para a pessoa, ela leva 14 anos em média para chegar num diagnóstico. Quando você olha, por exemplo, para um adulto com TDAH, na época da infância desse adulto de hoje, ainda não tinha isso. Então o negócio era o chinelo do lado, cala a boca garoto, garoto levado, garota mal educada, burra, não aprende, não presta atenção, era assim que o negócio andava. Então a gente não pode hoje querer ter esse simplismo de dar um rótulo. Quando é que eu procuro? Na verdade, a gente sabe hoje, em termos de saúde mental e de estatística, que de 100% da população, 30% vai ter algum problema psiquiátrico ao longo da vida. Só isso. Nossa. Então esse negócio de dizer que, todo mundo vai ter, não. Vai ter nada, isso é tudo lelé, tá? 70 não. E o que eu estou falando é a palavra, por exemplo, essas palavras que eu usei aqui são palavras do doutor Moreno, que é uma autoridade em bipolaridade no Brasil, assim como a doutora Doris Moreno também. Então, assim, são pessoas que estão na USP desenvolvendo estudos, então, fazem parte do GRUDA, que é um grupo antigo de pesquisa e estudos lá, de referência dentro do Brasil. Então, não é qualquer coisa. Agora, a gente precisa entender também que o mau diagnóstico existe. Então, tem pessoas que vão e ficam nesse vai e nesse vem, porque não são acolhidos e não são avaliados devidamente. E aí a gente volta aqui para a questão das abordagens. Tem abordagem que não tem esse olhar da psicopatologia. E o tipo de crítica que é feito é muito mal elaborada, como, por exemplo, esse negócio de remédio é uma invenção da indústria farmacêutica. Olha só, muito cuidado, porque a língua não tem osso. Muito cuidado, porque há casos que somente a medicação vai poder cuidar daquela pessoa, porque o cérebro, por exemplo, do bipolar, ele é diferente. Ele é um cérebro diferente, ele tem uma molécula diferente, um funcionamento diferente.
né? Ele tem uma genética diferente, ele tem um gene que é o clock, que é o responsável pelo sono, que normalmente é o que acomete a crise. Então a gente não pode, a gente tem que ter muita delicadeza. Saúde mental a nível de resultado, de conceito, é um bem-estar pleno. Mas a nível de abordagens, eu não vou usar esse termo porque na psicologia a gente fala das várias abordagens, mas assim, a maneira da gente cuidar dessa pessoa, como eu falei, tem a causa e o efeito que está dentro da retórica da medicina. E vai ter também o efeito e as consequências desse efeito na nossa vida, que está dentro do repertório do psicólogo. Agora, desculpa, eu acho que hoje o sucateamento de todas as áreas é muito evidente. Eu vejo psiquiatra fazendo barbaridade, como eu vejo psicólogo fazer barbaridade também. Da mesma maneira que eu vejo pessoas muito prontas, muito preparadas, e vejo outras que estão aí decolando. No Brasil, a gente vê isso de norte a sul, É bons e verdade. maus E profissionais. eu pergunto isso, assim, porque eu tenho uma amiga, uma conhecida que está hoje com problema com o filho dela, e ela está nesse questionamento: "Meu Deus, eu levo meu filho primeiro para um psicólogo ou carrego para um psiquiatra?". E eu conversando com ela no outro dia, eu falei: "Olha, eu acho que deveriam ser os 2. O psicólogo vai estar mais atento no dia a dia e vai até dar uma avaliação, Sim, né, sim. neuropsicológica que o psicólogo pode dar, ele dá essa avaliação". Enfim, então acho que muita gente fica perdido nessa hora, É, né. se eu puder sugerir para quem está vendo a gente um caminho legal, eu vejo assim, em primeiro lugar, a gente também tem que avaliar que tipo é esse problema que os pais estão vendo. Eu atualmente não atendo mais criança e Não, e adolescente. a pessoa já é um jovem adulto, não é nem criança. Eu não atendo mais criança e adolescente, mas quando atendia, eu via muitas mães chegando lá, entendendo que o psicólogo tinha que fazer um milagre, né. Não faziam nada daquilo que a boa orientação, da boa educação, da boa formação emocional recomendavam. Mas dá um celular, dá uma telinha, sabe, não queriam ter essa responsabilidade. E no final queriam que os filhos fossem medalha de ouro em tudo na vida, inclusive a nível de saúde mental. Não vai acontecer. "Ah, mas eu faço tudo para os meus filhos, um deu super certo e o outro não". Vamos avaliar. "Ah, mas a escola mandou dizendo que ele é TDAH". A escola não está, paramentada para poder avaliar se uma criança é ou não é TDAH. A criança é levada. Escola não dá diagnóstico, não é. Então a gente tem que começar a entender. Isso é importante você falar, porque você está colocando os pingos nos is. Eu diria que no I, no J, no ponto final e para não ter Isso é reticência. muito importante. Para não ter reticência, porque o que eu digo hoje é um tal de professor dar pitaco em saúde mental. "Ah, mas essa criança é levadíssima, essa criança não para quieta". Ela pode um monte de coisa. Agora, quando você diz que uma criança é alguma coisa, você está botando um carimbo nela. E isso não é justo, nem com você que é leigo, é muita responsabilidade para você, inclusive juridicamente. Já tive casos assim no consultório, de pais processarem a escola porque a professora, brincando dentro de sala de aula, disse que o menino era TDAH e o garoto começou a sofrer bullying, né. Então assim, na verdade foi uma menina, não é, que não presta atenção, que só fica no mundo da lua e nã e começou a falar isso e o negócio pegou. Então as meninas começaram a chamar de Luna, a garota, porque ela ficava no mundo da lua. Quer dizer, pô, professor fazer isso? Isso é brincadeira que se faça? Então, esse tipo de coisa é que às vezes a pessoa, na sua própria simplicidade, ela não consegue observar o efeito que ela faz na vida daquela criança. E voltando à questão de quem vai primeiro, o que eu vejo assim, existem casos e casos. Existem casos que por negligência, por vergonha, preconceito e uma série de coisas, o pai acaba não levando na hora que tem que levar. E eu diria que um psicólogo bem formado, ele vai ser capaz de olhar e dizer: esse menino precisa ir ao médico. Porque psicólogo não pode ter preconceito. O psicólogo, ele não julga. O psicólogo, ele faz uma avaliação, uma apuração, um laudo e encaminha. E isso eu vejo acontecer, assim,
de forma muito frequente, né, o psicólogo fala: "Olha, tá no momento de você tomar um remédio sim, de você procurar um psiquiatra sim", mas engraçado é que eu não vejo ao contrário, acontecer de um psiquiatra falar: "Olha, é muito importante você também ter um acompanhamento psicoterapeuta, você fazer uma terapia com, né, com um bom psicólogo". Sim. Às vezes eu sinto, me corrija se eu estiver errada, tá, que Aham. existe, assim, não sei, uma certa rixa, e eu vejo que tem que ser um trabalho tão a 4 mãos, Olha, né, tão eu vou integral. te dar um exemplo que eu vivi aqui há até uns 2 meses. Eu atendi uma cliente diagnosticada como bipolar, eh, essa cliente tinha enfim, um marido, tinha um filho, e o menino já fazia tratamento para depressão e o marido era médico. Essa minha paciente, ela veio e ficou comigo pouco tempo, uns 4 meses, e quando eu comecei a apertar para que ela pudesse corresponder mais pontualmente à terapia, ela saiu da terapia. E aí, só que ela continuou aí no psiquiatra que trabalha comigo. E o filho é que faz medicina, então acompanha ela, porque ele também trata e tudo mais. E ele queria que ela continuasse comigo, mas ela não quis, porque ela disse que porque a terapia era cara. "Ah, muito cara a terapia, não vou não", porque uma das questões dela na bipolaridade era muito gasto. Então ela queria o dinheiro para ela poder gastar. Ela não Sim. queria pagar terapeuta. E aí ela começou a ir numa terapeuta, com um valor mais baixo, né, com um ticket mais baixo. O que que aconteceu? O psiquiatra não quis falar falou com a menina a primeira vez, não quis falar mais, porque a garota não entendia nada, sabe. Então assim, a gente tem que entender até onde a gente pode ir. A gente quer começar uma profissão, a gente não é o preço da gente. A gente quer começar uma profissão, a gente tem que estar preparada, porque eu posso trabalhar num lugar com pessoas com uma renda menor, e eu tenho a mesma responsabilidade se eu estivesse trabalhando em Ah, Ipanema. claro, a mesma ética, a mesma Mesma conduta, coisa. isso. Agora, eu trabalho, sei lá, em Ipanema, cobro mais barato, mas eu sou ruim no atendimento, eu não entendo nem o que eu estou falando. O que que é uma neuroprogressão, né? O que que é isso? Não sei. Ninguém é obrigado a saber tudo. Eu não sei, você não vai saber. Mas tem coisas dentro da nossa profissão que, se a gente não sabe, a gente vai procurar saber. Então, voltando, quando é que eu procuro uma pessoa? A princípio, eu acho que, se é uma criança ou um adolescente, os pais devem levar para fazer uma avaliação neuropsicológica. Isso vai dar mais garantia, supostamente, se ele tem um sintoma ou apenas um momento de disfuncionalidade na vidinha deles, né? Se é um jovem adulto, dependendo do quadro, eu estou num início de escolha de carreira, estou começando a trabalhar num lugar diferente, estou com um namorado novo, acabei de casar, estou grávida, né? Ou então sou gay, nunca ninguém contei para ninguém, eu preciso me assumir, isso está me incomodando, eu estou em crise. Seja o que for, é uma questão mais existencial, vai ficar com um psicólogo. Agora, mas qual abordagem que eu vou escolher? Gente, abordagem é uma coisa que pesa menos quando a gente leva isso para uma responsabilidade. Se você quer escolher carreira, você não pode escolher uma terapia de longa duração, porque você quer escolher uma carreira e é uma coisa mais urgente. É um pouco de lógica nisso. Se eu quero me mudar de país, estou em dúvida e eu tenho que responder daqui a 4 meses, eu não vou poder fazer uma terapia de longa duração. Isso é um ponto. Agora, eu tenho uma tristeza que não me larga. Eu já acordo com sono, vou dormir cansada. Acordo, parece que não dormi. Eu estou falando de um sintoma. Entendi. E o que que a gente pode esperar, numa primeira sessão de terapia, para dar um verdadeiro match, assim, dentro de uma ética, tá, profissional? O que que a gente, enquanto paciente, a gente pode esperar nessa consulta? Nós, da área psi, temos uma palavra muito bonita, mas que às vezes ela não é tão bem aplicada, que é o acolhimento. E o que que é fazer um acolhimento? Não é "vem cá que eu te dou um abraço", não é isso, tá? Acolhimento não é "oi", porque todo terapeuta é treinado para ser gente boa.
pagar de fofo, né? Aquela coisa assim, ai, tudo bem, oi, pode entrar e tal. Olha só, o psicólogo, ele tem que ter isso também, porque ele precisa ser gentil, mas, sobretudo, ele tem que oferecer às pessoas uma espécie de confiança. Eu tenho que passar para o outro que eu sou capaz de dar a ajuda que ele está esperando de mim. Não é saber tudo, dar aula, nada disso. Embora dentro da TCC, que é a abordagem que eu abraço, tenha a psicoeducação, não é? Agora, o que eu quero dizer é, o acolhimento, ele reúne alguns fatores. Sobretudo, que fatores seriam esses? Primeiro, uma boa formação técnica. Segundo, uma boa disponibilidade. Terceiro, ter uma boa supervisão caso você nunca tenha atendido um caso desses, seja um caso inaugural para você. Quarto, você tem que ter um bom rapport, ou seja, o cliente quando chega, ele precisa se sentir bem com você. Por exemplo, eu já atendi uma moça que ela veio, ela disse para mim: eu fiz análise não sei quantos anos, mas não está resolvendo nada para mim. Com clareza, ela tinha um transtorno de personalidade muito evidente, só que ela queria que eu fizesse o que ela queria que eu fizesse, que naturalmente era o que a antiga terapeuta dela poderia estar concorrendo, né? Fazendo o que ela queria. E ela ia ficando ali. Quer dizer, eu finjo que te atendo bem, que está funcionando, e você vai me pagando e eu fingindo que estou satisfeita e está rolando. Eu não trabalho assim. Se eu perceber que o meu cliente ele não está engajado, não está comprometido com a causa de vida dele, eu chamo para a gente poder conversar. E acho que isso tem que ser um contrato, um acordo óbvio. A gente não pode perder isso de vista. Ou seja, recapitulando, a gente falou aqui de um bem-estar, da saúde mental, a gente falou do momento que a gente vai buscar e o tipo de ajuda que a gente vai encontrar. Agora, gente, essa responsabilidade de ser um bom profissional e atender a demanda não é uma via de mão única. Você que também está procurando precisa ter a tua responsabilidade de não ir a qualquer pessoa. Você não pode procurar. Gente, por favor, tá? Não tem nada contra nem a favor, muito pelo contrário. Você não pode procurar um cara só porque ele é da mesma religião que você. Você não pode procurar um cara porque ele faz uma reza forte lá na hora da sessão da terapia para você ser exorcizado. Isso não existe. E se alguém está fazendo isso, alguém está fazendo muito errado. E você, por sua vez, está gostando de ser enganado. Então, a relação terapêutica e em saúde mental, ela tem que ser franca. Ela precisa te dar resguardo. Agora, destaco, terapia, Gabi, ela não dá garantia, ela dá direção e conexão. Porque as pessoas falam muito, o autoconhecimento, o autoconhecimento. Querida, autoconhecimento sem autoentendimento não adianta nada. E quem vai fazer você ter autoentendimento é o processo. Então, quer procurar, eu vou primeiro aqui no médico ou eu vou para... Se você vai num bom médico, ele vai olhar para você e vai dizer, olha, teu caso não é esse, teu caso é terapia. E Jaque, a gente já está com o horário em cima da hora. Mas detalhe, para continuar esse processo, como ela falou, de alfabetização, a gente vai fazer esse bate-papo novamente num outro momento, porque tem muita coisa para você nos ensinar, com muitos assuntos. O que eu quero deixar para todo mundo aqui, Gabi, é assim, a saúde mental, ela não é uma zona. Isso aqui não é terra de ninguém. Ninguém fica 5 anos numa faculdade de sacanagem, sabe? Fica ali estudando, se dedicando, se aprimorando, para chegar alguém e falar assim, agora eu quero ser psicoterapeuta. Aí faz um curso de 3 meses e sai dali lindo dizendo que faz e acontece. Corre disso, pelo amor de Jesus. E esse vai ser o papo para o próximo encontro, pessoal, porque tem muito pano para manga, viu? É isso aí. E já que pode, Vamos continuar alfabetizado. Vamos continuar falando de saúde mental. Obrigada, viu, por esse bate-papo. E Obrigada agradeço a você. muito. E até a próxima.